Trago-vos neste momento uma breve reflexão bíblica por tema: a vida do cristão é um campo de batalha. O cristão está em constante batalha, em constante combate. Esse combate está na esfera espiritual. Nós sabemos que existe uma batalha, fisicamente falando, de uma nação contra outra nação. E esta nação, ela tem os seus exércitos. Por exemplo, o Brasil, ele tem o exército, a aeronáutica e a marinha. São forças materiais, exército que estão equipados com armas bélicas, com aparelhos de tecnologias 24 horas, preparado para uma qualquer eventualidade de um inimigo para invadir o seu território, nesse caso, o Brasil. Por isso é preciso que as forças militares, aeronáutica, marinha e o exército esteja de sobrealerta, seja por ar, por terra ou mares. São 3 áreas de que estar prontamente de sobrealerta, equipado, monitorando qualquer eventualidade, qualquer ataque do seu inimigo. Assim também é a vida cristã individual. O cristão está também em um combate interior, que é a luta da sua natureza pecaminosa contra o mundo, contra o diabo. São 2 inimigos externos, vamos assim dizer, o diabo e o mundo. Existe também um inimigo interno, que é a sua natureza pecaminosa. Apesar de sermos cristãos, ela não foi extinta, ela é subjugada pela nova natureza através do Espírito Santo de Deus. Então há uma luta, há um combate constante na vida do cristão. É um combate espiritual. A Bíblia diz que é a carne, ou seja, a natureza pecaminosa, e o Espírito Santo de Deus. Os dois estão em oposição. A natureza pecaminosa, querendo que nós afastamos-nos de Deus, e existe o Espírito Santo de Deus que habita na vida do cristão, dando força a ele, orientando eles para que ele agrade a vontade de Deus. Então, aquela pela qual nós cedermos, seremos vencidos. E o diabo que está externamente, e a Bíblia tem diversas alertas para o cristão: sede sóbrio e vigilantes, porque o diabo anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar, ou seja, procurando brechas. Então o cristão deve estar vigilante, porque o diabo, ele não dorme em serviço. Nós vemos isso quando Jó, ele
presenciava, ele observava a maneira de Jó. E Deus perguntou para Satanás: tem observado o meu servo Jó, homem íntegro e temente a mim, desvia-se do mar? E, ou seja, Deus perguntou: de onde vem? Então Satanás lhe respondeu: de passear e rodear a terra. Aí nós vemos que o inimigo ele não para, está sempre passeando e rodeando a terra, procurando direitos legais. Apesar de Satanás ter poder, né? Jesus venceu ele no deserto, Jesus venceu em vida e concretizou quando triunfou sobre os principados e potestades na cruz do Calvário quando ressuscitou. Mas Jesus não destruiu Satanás. Há uma profecia bíblica, a primeira profecia bíblica, Gênesis capítulo 3, versículo 15, que diz que da semente da mulher iria nascer um. Esse iria ferir a cabeça de Satanás. Quando Satanás iria ferir o calcanhar de Jesus, ou seja, o sofrimento e a morte de Jesus foi como um ferimento no calcanhar. Mas a vitória total de Jesus sobre Satanás foi uma ferida na cabeça, ou seja, o comando. Então o comando pertence a Jesus nos céus e na terra. E ele delegou a sua autoridade, todo o poder nos céus e na terra. E ele delegou a sua igreja que no nome dele expulsasse os demônios. E ele disse: eis que eu vos dou poder para pisar de serpente e escorpiões. Aí ele faz uma comparação, o veneno da serpente e do escorpião, quando ele pica uma pessoa, é mortal. Assim são os demônios, quando ele vem é para destruir. Mas Jesus disse: eis que eu vos dou poder para pisar de serpente e escorpiões, e dano nenhum o fará. Então a vida do cristão é um campo de batalha. Ele está 24 horas em batalha. Primeiro uma batalha interior, como eu acabei de falar, a natureza pecaminosa e o Espírito Santo de Deus que está dentro dele. O Espírito Santo chamando, convidando, orientando o cristão a se aproximar de Deus, a agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, uma renúncia a este mundo, como a Bíblia diz, que o cristão não deve amar o mundo nem as coisas que no mundo há, porque esse sistema está pecaminoso. E Satanás, que é o inimigo exterior, então ele usa este mundo exterior para fazer o cristão pecar. Por isso que o cristão deve estar de sobrealerta. A Bíblia recomenda: não dê lugar ao diabo, ou seja, brecha para o diabo, motivo para o diabo, né, nos vencer. Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Todos são tentados. O próprio Jesus, em tudo, ele foi tentado, mas não cedeu à tentação. Então nós estamos em um mundo material, em um mundo espiritual. No mundo material, como acabei de falar, todos os países, ele tem o seu exércitos, marinha, o exército e a aeronáutica, um combatendo contra o ar, outro no mar e outro por terra. Então eles estão equipados com armas sofisticadas. E o cristão está em uma batalha espiritual e ele deve estar também equipado com as armas espirituais. Nós vimos isso, o apóstolo São Paulo comparando as armaduras espirituais como a armadura de um soldado romano,
aos Efésios capítulo 6, versículo 10, quando ele diz: no demais, irmão, tomai toda as armaduras de Deus para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, ou seja, contra pessoas, mas contra os principados e potestades. São principados que estão investidos de autoridade e comanda legiões de demônios. Principados, que são os dominadores deste mundo tenebroso. Então, a base de comando de Satanás, dos principados e potestades, é nos céus atmosféricos, como nós vemos aos Efésios capítulo 6, versículo 10 e Efésios capítulo 2, versículo 1. Quanto o príncipe do ar, aí é o céu atmosférico, que opera nos filhos da desobediência, que outrora nós éramos também escravos de Satanás, mas Cristo nos vivificou e nos transferiu, nos transportou para o reino do seu Filho amado. Gosto muito de uma expressão do apóstolo São Paulo, conforme a Bíblia atualizada, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, e versículo 3, ele nos diz: porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo raciocínio falacioso e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então o apóstolo São Paulo diz aqui que embora nós andamos na carne, somos seres humanos, a nossa luta não é carnal, mas sim espiritual. Então nós devemos tomar todas as armas, Ele diz aqui, mais poderosas em Deus, ou seja, as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fortalezas aqui são todos os argumentos que se levantam contra o conhecimento de Cristo, argumentos filosóficos, argumentos heréticos e argumentos diabólicos também, destruindo raciocínio falaciosos, Aqui nós vemos que o diabo sempre usa essas pessoas, com seus raciocínios, com seus argumentos falaciosos. Então é preciso o cristão estar equipado com a palavra de Deus. É uma das peças das armas do soldado de Jesus Cristo, quando o apóstolo São Paulo diz em Efésios capítulo 10, tomando sobretudo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a verdade. Então, todos os ensinamentos, fortalezas, seja eles filosóficos, seja eles heréticos, seja eles religiosos ou demoníacos, nós devemos destruir essas fortalezas e de encontro a essas fortalezas usando a espada do Espírito de Deus. Então, destruindo todo raciocínio. Gosto também da Bíblia Viva. A Bíblia Viva é uma versão que ela esclarece essa expressão, segundo aos Coríntios capítulo 10 e versículo 3. Assim nos diz: é verdade que somos humanos, mas não empregamos planos e métodos humanos para ganhar a batalha. Veja, somos humanos, mas não empregamos planos e métodos humanos para ganhar a batalha. Não é pelo conhecimento intelectual, não é pela força da intelectualidade que o cristão vai vencer as hostes infernais, os argumentos contrários à palavra de Deus. Então, usando os métodos humanos para ganhar a batalha. As armas que usamos
não são humanas, ao contrário, são poderosas, arma de Deus para derrubar fortaleza. Essas armas podem derrubar todo argumento e pretensão contra o conhecimento de Deus. Com estas armas podemos dominar todo pensamento humano para torná-los obedientes a Cristo. E usaremos tais armas contra todo ato de desobediência quando estivermos completamente obedientes a Deus. Aqui ele condiciona que nós devemos ser obedientes a Deus e tomar posse dessas armas que estão à nossa disposição, né? Como nós vemos, uma das armas é a espada do Espírito Santo de Deus. Nada melhor do que nós aprendermos com Jesus, quando ele veio a este mundo, né, assumiu uma roupagem humana, né, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, 100% homem, ele teve essa natureza humana, não deixou também de ter a natureza divina. Até os demônios reconheciam essa natureza divina de Deus. Que temos nós contigo, né, Filho do Deus vivo, né? Veste atormentar-nos antes de tempo. Até Satanás reconhecia que Jesus era o Filho do Deus vivo. Então Jesus usou várias armas para vencer as táticas, os ataques de Satanás. Todos que estão conhecem a tentação de Jesus, conforme está registrado no Evangelho de Jesus, conforme escreveu São Mateus, nos capítulos 4, ali, a audácia de Satanás. Vemos como ele é audacioso, né? Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos ignorar os seus ardis, as suas manobras, as suas táticas, a sua sutileza. Sabia ele quem era Jesus, né? Satanás é o maior teólogo da Bíblia. Ele sabe interpretar toda a Bíblia. Ele sabe o cumprimento da Bíblia a quem se refere. Então Jesus estava diante de Satanás e ele, como um teólogo, né, usou a própria Bíblia, a palavra de Deus. Ele não poderia usar outra arma de maneira alguma. Ele usou a palavra de Deus, porque no jardim do Éden ele usou, né, realmente o seu argumento foi contra, né, a ordem de Deus, a palavra que Deus tinha dito àquele casal, que ele poderia comer de todo o fruto do jardim do Éden, menos do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dele comer, certamente eles iriam morrer. O que fez Satanás? Disse que Deus estava negando alguma coisa para ele. Quando ele diz, é verdade que vocês podem comer de todo o fruto do jardim do Éden, veja mesmo, Deus disse que ele não comesse do fruto proibido. Então Satanás disse, é verdade que Deus disse que vocês poderiam comer de todo o fruto? Eva questionou, menos do fruto que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comer, certamente nós iríamos morrer. Veja a sutileza, né, como ele chegou. Aí Eva, no dia que nós comer, certamente nós iremos morrer. Ele questionou, não, vocês não irão morrer, vocês irão ser semelhantes a Deus. Quer dizer, ele realmente colocou dúvida na palavra de Deus, chamou Deus de mentiroso. Por isso Jesus disse que ele é o pai da mentira. Quando ele fala mentira, é da sua própria natureza. E quando ele usa a palavra de Deus, é com seus intentos maléficos. Então ele contrariou a palavra de Deus, a ordem de Deus, como todos nós sabemos. E Eva deu ouvido à voz
de Satanás, foi incrédulo à palavra de Deus, à ordem de Deus, e comeu daquele fruto e deu também a seu marido. E o pecado entrou no mundo. O homem morreu, ficou separado eternamente de Deus. Mas o pecado não pegou Deus de surpresa. Deus já tinha um plano na eternidade. Queria enviar o seu Filho a este mundo para dar outra oportunidade. Jesus veio, realmente morreu na cruz do Calvário, dando oportunidade para que o homem pudesse voltar ao seu estado original. Então, voltando para a tentação de Jesus. Então, ele realmente colocou dúvida sobre a divindade de Jesus, como está bem claro em São Mateus, capítulo 4, quando ele chega e diz para Jesus. Veja que ele aproveitou o limite na vida de Jesus. Então Satanás, ele sabe o tempo, ele sabe como e quando atacar, tentar uma pessoa. Então Jesus estava no limite. Quando Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites, teve fome. Então teve fome como qualquer um ser humano. E Jesus estava no deserto. Então Jesus sabia o que era ter fome, certo? E tinha que comer alguma coisa. Então teve fome no limite. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Satanás sabia que Jesus foi ungido pelo poder do Espírito Santo de Deus para desfazer as suas obras, que ele acompanhava quando a unção de Deus vinha sobre os profetas no Antigo Testamento. Eles faziam algo sobrenaturais. Então o Satanás ali tentou para usar o seu poder, né? Naquele meio, exibir o seu poder. Qual a intenção que Satanás questionou, colocou dúvida para que Jesus provasse a sua divindade, né? E que ele era o Filho de Deus, transformasse aquelas pedras em pães. Jesus estava em jejum, e se Jesus obedecesse, é como foi Eva, obedeceu, pegou e comeu, estava obedecendo a ordem de Satanás. Então Jesus iria comer, porque estava com fome, então estava obedecendo as ordens de Satanás, iria quebrar o seu jejum, e com certeza Satanás iria vencer. Então Jesus, porém, respondeu: está escrito. Aqui Jesus citou a Bíblia, a palavra de Deus. O ser humano não viverá só de pão, mas de todas as palavras que procedem da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Se você é o Filho de Deus. Veja mesmo. E já no versículo também 3, ele: se você é o Filho de Deus, ele insiste ainda, né? No 3 ele diz: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Ele não desiste. Então no versículo 5 ele repete: se você é o Filho de Deus. Cita novamente a Bíblia, que ele foi mais ousado aqui. Ele citou uma profecia do Salmo 91, que é uma profecia profética, né? Que se refere mais ao ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você, como disseram no início, ele é um bom teólogo. Ele, quando citou o Salmo 91, ele citou certo. Realmente esse salmo era um salmo que estava endereçado ao ministério. Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos. Ele sabe quem existe, anjos, são ministros de Deus, que estão a serviços daqueles que irão herdar a salvação. Aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, e ele os sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra.
Então veja, ele estava tentando Jesus. Porque se Jesus pulasse ali, como ele estava falando, no pináculo, chegou no pináculo do templo, Deus jamais iria dar ordem a seus anjos para livrar ele, porque ele estava fazendo a vontade do diabo. Então Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus, ou não tentarás ao Senhor teu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, do mundo. Este mundo, esse sistema pecaminoso, que a Bíblia diz que Satanás é o Deus destes séculos, né? Então, ele domina na vida das pessoas que estão afastadas de Deus, porque todos pecaram. Então, se todos pecaram, então passou a existir um reino espiritual, e Satanás passou a ser o Deus, o principado desse sistema pecaminoso. Então Satanás diz: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Veja que foi gradativamente, né, as tentações do diabo. Ele queria realmente vencer Jesus a ponto de tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Aqui nós vimos que Satanás nunca ficou satisfeito por ele ter perdido a sua posição de adorador, né? Esse espírito de adorador saiu na vida dele porque ele cometeu um pecado imperdoável. Então há um vazio eterno no espírito de Satanás. Ele não pode mais adorar a Deus. E ele sabe que os querubins, os serafins e os arcanjos adoram a Deus nos céus. E Jesus ali estava, o Deus humanizado. Então ele queria a adoração de Jesus, queria vencer Jesus. Jesus iria passar mais um derrotado, mais um escravo dele. Então Satanás queria desviar Jesus da cruz, porque Satanás, sabendo que Jesus tinha essas duas naturezas, tinha possibilidade de ele pecar, porque a Bíblia diz que em tudo ele foi pecado, tentado, em tudo ele foi tentado. Então Satanás via esta possibilidade em Jesus, porque ele era 100% homem. Jesus teve fome, Jesus teve sede, né? Então Satanás tentou Jesus 100% homem. Jesus venceu 100% homem. Jesus não venceu. Então todos os que vieram a este mundo vieram com a natureza pecaminosa. Jesus veio sem a natureza pecaminosa, no entanto, sujeito às tentações, como foi Adão e Eva. Eles não tinham natureza pecaminosa na vida deles, mas eles estavam sujeitos à tentação, sujeitos a pecar, e eles pecaram porque cederam. Então Jesus veio também com essa natureza humana, sem a natureza pecaminosa. A sua alma e o seu espírito eram perfeitos. Então Satanás via esta possibilidade de tentar Jesus e vencer Jesus. Então o propósito de Satanás era destruir Jesus. Só assim ele não poderia concretizar o plano da salvação. Então Jesus entrou neste mundo em um combate. Como eu disse no início, a vida é um campo de batalha. Então quando Jesus veio a este mundo e
que foi batizado por João no Rio Jordão, e o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado, ele iniciou o seu ministério. Então Jesus entrou em um combate contra Satanás, o príncipe do ar. Mas Jesus venceu como homem, porque ele usou as armas espirituais. Ele usou o jejum, ele foi obediente a Deus, e ele usou a palavra de Deus, e ele também venceu o diabo pela resistência. Ele não cedeu à tentação, mas ele resistiu. Por isso que o cristão está em um combate espiritual, ele é tentado pelo diabo. Nós não devemos ignorar os seus ardis, as suas estratégias. O cristão deve estar de sobrealerta, porque ele está à procura de brechas para derrotar o cristão. Por isso que o cristão deve renunciar este mundo e deve agradar a Deus. Como é que um cristão ele agrada a Deus? Quando ele tem um compromisso com as coisas espirituais de Deus. Quando ele dá prioridade às coisas espirituais de Deus, então ele está comprometido com as coisas de Deus, com as coisas relacionadas ao reino de Deus. Então Satanás não encontra brecha para este cristão, porque ele está vigilante, de sobrealerta, está sempre na torre de vigia. Então, que cada cristão tenha cuidado, né? Porque o escritor aos Hebreus, capítulo 12, ele diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, né? Então deixemos todo o embaraço ou todo o peso e o pecado que nos cerca, né? Querendo destruir a vida do cristão. Então a vida do cristão é como um atleta que ele está numa corrida rumo ao céu. Então o atleta ele tem que se abster-se de todo embaraço e todo peso para que ele possa chegar no final. Então, segundo os escritores hebreus, nós não sabemos quem foi ele. Então ele diz: deixemos todo embaraço. Embaraços não é pecado que chega realmente a romper a comunhão definitivamente do cristão, mas embaraço enfraquece a vida espiritual do cristão. O cristão despreza, né, a leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia. O cristão despreza o primeiro amor, como assim Jesus repreendeu um pastor da igreja, né, mandando que ele voltasse ao primeiro amor. O que significa? O fervor pelas coisas de Deus. Então, quando o cristão perde o fervor pelas coisas de Deus, só embaraço na vida dele. E pode ser também um pecado que rompeu a sua comunhão com Deus. É bom nós sempre analisarmos coisas que às vezes querem impedir a nossa caminhada espiritual, né? Que atrasar a nossa caminhada espiritual, né? Que paralisar a nossa caminhada espiritual. Talvez neste momento eu esteja falando para alguém que iniciou bem a sua caminhada espiritual. O Espírito Santo de Deus transformou a sua vida, libertou você. Você passou a ter a alegria da salvação, a presença do Espírito Santo de Deus. Não perdia um culto, né?
era dedicado na leitura da palavra de Deus, procurava agradar a Deus em todas as áreas da sua vida, mas no decorrer do tempo, dos anos, você se embaraçou com alguma coisa ou está embaraçado com alguma coisa. Então a Bíblia diz que nenhum soldado, que alistou para a guerra, ele pode se embaraçar com o negócio desta vida, mas ele tem que agradar aquele que o alistou para a guerra. E ele deve combater o combate, legitimamente, para ser coroado. Então veja o que está atrapalhando a sua vida espiritual, o seu crescimento espiritual. Porque no reino espiritual não existe neutralidade. Um cristão, ele pode pensar que está neutro no reino espiritual. Não está. A neutralidade no reino espiritual está favorecendo ao diabo. O diabo que está ganhando com isso, impedindo o seu crescimento espiritual. Então, desfaça de tudo aquilo, A Bíblia diz que as más companhias, outra tradução de as más conversações, é verdade que as más conversações vêm de uma má companhia. Então nós devemos deixar, às vezes, essas más companhias que só faz nos embaraçar com as suas conversações, Faz só poluir a nossa mente. Nós devemos estar sempre alimentando da palavra de Deus. É isso que o apóstolo São Paulo diz, Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habita em vós ricamente ou abundantemente em toda a sabedoria. Davi também aconselha aos jovens, a meditar na palavra de Deus, a purificar sua vida, meditando na palavra de Deus, observando a tua palavra, Então ele vai purificando a sua vida espiritual, vai crescendo espiritual, porque o crescimento na vida de uma pessoa, do cristão, são três. É um crescimento físico, são um crescimento espiritual, é aquilo que impede crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Dois conhecimentos, crescimento, crescer na graça, ou seja, agradar a Deus. A Bíblia diz que em meio a uma sociedade corrompida, Noé agradou a Deus. Noé agradou a Deus. E diz que Enoque também agradou a Deus, que Deus o arrebatou para si, para não ver a morte, não provou a morte. Então o crescimento do cristão é um crescimento físico. Esse crescimento físico, ele estaciona, ele para. Mas existem os crescimentos espirituais, crescer na graça e crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse crescimento não pode estacionar, deve continuar até o arrebatamento da igreja ou a nossa ida por ocasião da morte física. Então fica aqui esta breve reflexão bíblica. Nós estamos em um combate espiritual e as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para demolir todo o sistema, todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus e também contra as hostes infernais do maligno. Estejamos, pois, revestidos das armaduras espirituais de Deus e ficar firme contra as astutas ciladas do inimigo. Como um soldado que está equipado com as suas armas, deve estar sempre de alerta, de sobreaviso, Porque não sabe o momento, Não sabe como Satanás ele se apresenta-se para querer tentar. Mas o cristão que está comprometido com o reino de Deus, envolvido no reino de Deus, submetendo a palavra de Deus,
o Espírito Santo vai dando força a ele e ele vai ter força para resistir às astutas ciladas do diabo. Não perdemos o alvo. A nossa luta é espiritual, não é contra pessoas, mas sim contra seres espirituais. É verdade que usa as pessoas, mas é espiritual a nossa luta. Não é contra a pessoa de maneira alguma, é espiritual. Portanto, sejamos cautelosos, contra as astutas ciladas do diabo, porque nesse combate nós já somos mais do que vencedores, porque Jesus já venceu o inimigo. Então a nossa luta é contra o diabo. E se nós colocar nossa confiança em Jesus, depender dele, a vitória é certa, porque ele já triunfou sobre os principados e potestades há mais de 2000 anos atrás. Então sejamos firmes e constantes, servindo ao Senhor na beleza da sua santidade.